Bem, vamos agora ao Momento Aspramesse, com o presidente da entidade, Pequeiroz. Pequeiroz, antes de tudo, bom dia e obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no programa Contraponto. Bom dia. Bom dia, Márcio. Bom dia, Roberto. Bom dia aos ouvintes do programa Contraponto da Rádio Clube 1200 AM. Ô Pedro, bom dia. Eu queria trazer, primeiro assunto, são dois assuntos importantes que a gente tem que trazer hoje, mas o primeiro assunto é em relação às eleições da entidade. A gente teve, durante o final da semana passada e o início da semana, definições em relação a isso. Conte aos ouvintes que são associados e também os que têm interesse, o que aconteceu aí para as eleições da Aspramesse. Bom, cumprindo um calendário que foi definido no dia 18 de dezembro do ano passado, a comissão, após ter concluído o prazo de inscrição de chapa, no último dia 17, convocou os interessados, né, para se reunir no dia 19. Aqueles que quisessem acompanhar a sessão de apuração dos requerimentos de pedido de candidatura. Naquele momento, foi detectado que uma grande maioria, 95% dos concorrentes da chapa do colega João César não tinham perfil, não tinham requisitos, porque dos 14 cargos que uma chapa deve integrar, pasmem vocês, 13 não tinha perfil para concorrer, porque 10 não tinha contribuições, as últimas 36 contribuições, duas, segundo a comissão, não era possível ler o que estava escrito na intenção da pessoa, e uma sequer o proponente era associado da entidade. E, obviamente, só poderia concorrer quem era associado e que tivesse com pelo menos 36 contribuições feitas em favor da entidade. Foi aberto prazo, a comissão abriu o prazo de sexta-feira até segunda, porque em calendário eleitoral não existe aquele dia não útil. O calendário é corrido, por analogia à norma eleitoral, e aí o João César teve o prazo regimental para apresentar os comprovantes de que aqueles 10 componentes, inclusive ele próprio, ele não fez a contribuição e também sequer assinou o requerimento. Não havia assinatura no requerimento dele, na propositura dele de ser candidato. E aí a comissão tentou reunir-se na terça-feira, após encerrado o prazo para as chapas apresentarem recurso, e nenhum recurso foi apresentado. Mesmo todos tendo tomado ciência que precisavam sanar aquelas questões de impedimento, eles não tomaram nenhuma iniciativa. Feito uma tentativa de sessão, abertura de sessão na segunda tarde, não houve quórum, nem da comissão e nem de pessoas interessadas. O presidente da comissão suspendeu a abertura e fez um chamamento para as 19 horas, e orientou, claro, a administração da entidade para poder fazer o chamamento dessas pessoas que era importante presenciar a sessão. E às 19 horas e alguns minutos, com quórum completo e muitos participantes, diretores, associados, destaque-se a importância de dizer que o associado que motivou todo esse cumprimento de sentença, que essa missão, para quem só está ouvindo agora essa história de eleição, ela está sendo motivada por um cumprimento de sentença que o associado
José João da Silva Filho provocou, né, alegando que houve isso, só que houve aquilo. E bom, e o bom é que ele nem concorrendo está, né? Fez todo esse estardalhaço para a gente fazer uma nova eleição, usou todo o aparelhamento da justiça, ocupou o magistrado, toda sua equipe, diário oficial, ocupou espaço no Diário Oficial da Justiça, para, ao final, sequer apresentar um pedido de concorrente às eleições. Então, ao final da reunião, houve um debate bastante acalorado. Diversas vezes, essa pessoa chamada José João da Silva Filho, ele teve uma participação marcante na sessão da comissão, interrompendo a sessão a todo momento, diferentemente do presidenciável da chapa que ele arregimentou, que foi extremamente ético e tranquilo durante a sessão, muito pautado na sua fala, e ao final a comissão, vendo que não havia interesse nenhum da chapa do João César em sanar os problemas que impediam eles de concorrer às eleições, declarou impugnado a chapa do João César por esses itens que eu acabei de citar. As pessoas não tinham 36 contribuições, alguns não fizeram o requerimento pedindo o que queriam, e também não havia pessoas que sequer associadas. Ô, Queiroz, as pessoas têm que entender que existem normas, né? As pessoas têm que entender que a entidade segue todo um rito que existe dentro do seu estatuto. Perfeito. Estatuto esse e regimento interno, Márcio, que se você quiser nos flagrantear, você entra aí no site das Pramesse, vai lá onde está a legislação, que lá, além de estar duas cartas magnas, a do país e a do Estado, está o Estatuto da Associação e o regimento interno. Além de tudo isso, no dia 18 de dezembro, onde também estava presente na videoconferência semipresencial esse associado João, que fez todo esse estardalhaço, ele participou ativamente da confecção do calendário eleitoral e, em seguida, teve acesso à resolução 001, que essa resolução nada mais é do que o resumo de tudo que é relacionado à eleição, que consta no estatuto e consta no regimento, como uma resolução eleitoral para registro de candidato. Você é uma pessoa de partido, Márcio, e sabe que sempre quando vai haver eleições, o TSE, ele pega, é mais uma questão repetitiva, ele pega tudo aquilo que é pertinente a registro de candidato, propaganda e tudo mais, e coloca em resoluções. E se você não estiver dentro dos conformes, você não é candidato, simples assim. Isso, você tem sua candidatura impugnada. Então é isso. Então, afinal de tudo, como eu já falei, a chapa do João César, ela foi declarada impugnada, e a chapa que eu estou encabeçando, ela, por ter obedecido rigorosamente todos os requisitos que está no Estatuto, Regimento e Resolução 001, ela foi homologada como chapa única. E aí a gente está aí com essa eleição marcada agora para o dia 31. Ressalto que eu entrei no dia 20, sábado, dada essa renovação do lockdown até o dia 28 de março. Eu, como dirigente da entidade responsável pela manutenção dela e das pessoas que lá frequentam, a gente ingressou na justiça pedindo a magistrada que está administrando o cumprimento dessa sentença provisória, e pedimos ela pelo menos mais 120 dias enquanto o Estado diminui esses índices de colapso, de UTI, agora essa novidade de suposta falta de oxigênio, ou colapso de oxigênio. Então não é justo nós pegarmos nossos associados, levar para uma aglomeração, para caso, sabe lá, algum vir ser contaminado e passar por um momento difícil ou até vir a óbito. Então isso não vai nos deixar de forma nenhuma confortável. Por isso, nós estamos pedindo à magistrada da 13ª Vara Civil que nos permita realizar o pleito, e somente o pleito, que é presencial, pelo menos enquanto inspira
esse prazo do decreto legislativo 555, que diz que o Estado está em estado de calamidade até o dia 30 de junho desse ano em curso. Ô Pedro, então a entidade já entrou com a ação pedindo o adiamento dessa eleição, né, para mais para frente devido à situação do Estado. Então é aguardar agora a Justiça definir, né, aguardar o que a Justiça, os recebimentos já foram postos, já foi publicado inclusive no site das Pramess essa situação. Então agora é só aguardar o que a Justiça define em relação a esse assunto, né? Sem dúvida nenhuma, porque enquanto a magistrada não se manifestar, a gente tem que obedecer o calendário, ou seja, se até o dia 31 não chegar nenhuma ordem judicial suspendendo as eleições, a comissão e a administração da entidade, a qual eu estou à frente, é obrigada a dispor de uma sessão lá com a urna e as cédulas, né, para poder os interessados que queiram ir lá, mesmo diante de todas as orientações contrárias de não saia de casa, não aglomere, a gente vai ter que fazer, porque é uma obediência às normas, como já disse o Márcio, eleitoral. Pedro, eu queria agradecer. A gente tinha o tema da vacinação, mas o tempo está corrido. A gente fala na próxima semana, né? Porque vai ser tema ainda do assunto, né? Apesar que também próxima semana tem a questão da eleição, né? Dia 31, teoricamente, caso não seja adiado, né? Mas enfim, porque tivemos. Mas só em resumo. Pode falar, porque tivemos uma notícia nova do Ministério da Saúde em relação aos policiais, né? Pronto, a gente estava preparando uma minuta, né, de uma petição para entrar na Justiça, pedindo para que o Estado do Ceará colocasse os policiais que estão na ponta, na linha de frente do combate ao Covid, na condição de prioritários, como os idosos, só que tem morbidade e tudo mais. Mas como o ministro da Saúde anunciou na manhã de ontem que já na semana que vem, em abril, começa a vacinação dos agentes da segurança pública, então nós entendemos que essa petição ficaria prejudicada, porque nesse curto espaço de tempo, às vezes não dá tempo o magistrado se posicionar. Então a gente optou por, no momento, não tomar essa medida de ingressar na Justiça. Ponto. Eu queria falar rapidamente sobre outro assunto, só para encerrar. Essa da vacinação a gente está stand-by, não vamos fazer agora, por conta dessa notícia. O outro assunto que eu queria, indicar para os ouvintes acompanharem, a questão da PEC 32, pessoal. A PEC 32 que vai fazer as modificações no âmbito da administração pública, ela é uma PEC extremamente perversa do ponto de vista de sucumbir toda aquela segurança jurídica que um servidor público que se doa à sociedade tem hoje conquistado. Então a ANASPRA, Associação Nacional de Praças, juntamente com outras associações nacionais e federações de todo o Brasil, está se reunindo para poder carrear uma luta assim árdua na busca de modificar textos dessa PEC. E eu, na qualidade de segundo vice-presidente da ANASPRA, fui designado pela presidência para compor uma comissão que, junto com essas outras entidades, irão diuturnamente, de forma árdua, buscar meios de modificar isso. Então, eu queria fazer um pedido especial, Márcio e Roberto, aos concurseiros, jovens, pessoas que esperam dos concursos públicos, que perdem madrugadas, dias e sala de aulas na busca de um cargo público, achando que aquele cargo vai dar estabilidade. Se não se movimentar na busca de modificar essa PEC 32, esse sonho, eu diria assim, que ele pode botar numa privada da descarga, porque não haverá mais
estabilidade alguma, não haverá mais segurança alguma. O serviço público irá se transformar em algo parecido com a iniciativa privada. Você pode estar hoje admitido no serviço público por um concurso que você ralou e disputou com milhões de pessoas de todo o país, e amanhã você está na rua, com a mão na frente e outra atrás, porque para quem não sabe, né, para o civil que não sabe, o servidor público estatutário, diferentemente do seletista, ele não tem aqueles direitos e garantias que tem o servidor seletista. FGTS, INSS, não sei o que. Não, o servidor público ele ganha enquanto ele está na atividade. No dia que ele é posto para fora, usando uma linguagem bem popular cearense, ele sai com a mão na frente e outra atrás. Então eu estou aclamando aí aos concurseiros para se aliar aos servidores públicos hoje ativos e inativos, que vai alcançar todos os servidores públicos, ativos e inativos, e eu quero aclamar aos concurseiros que essa legião, que eu entendo que é uma legião de pessoas em todo o Brasil, que venham se aliar para dar a manutenção mínima das garantias do serviço público nesse país. Muito obrigado aí pelo carinho de vocês e que Deus abençoe a todos nós. Nós que agradecemos, Pequeiroz, e lembrando que a participação do Pequeiroz, que é o Momento Aspramesse, se torna um podcast que é compartilhado durante toda a semana por diversas plataformas. Tá bom, Pequeiroz? Um abraço.